Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Nesse vídeo vou falar do encontro de Lula com Dilma, mas que não foi naquele jantar do Prerrogativas. Lá, segundo a Glaze, teve uma falha na comunicação e a ex-presidenta não foi convidada. Essa falha não aconteceu com o Renan Calheiros, que estava lá firme e forte. Mas eles se encontraram nesse dia 13 de janeiro, Lula e a Dilma, e ela fez um grave alerta, enfim, para o ex-presidente Lula sobre a possível chapa com Geraldo Alckmin, e eu vou aproveitar o que foi dito ali para voltar um pouco no tempo, mais em específico no começo de 2015. Fica até o final do vídeo, mas antes disso eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, deixa like, dislike, comente, compartilha. Tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho aqui chegue mais longe, chegue em mais pessoas que também desejam um Brasil melhor, um Brasil mais justo, enfim, mais desenvolvido, menos desigual. Esse é o nosso objetivo aqui. Meus amigos, e por falar no jantar do Prerrogativos, uma informaçãozinha extra aqui, né? Foi divulgado semana passada que o Banco BTG Pactual, do todo-poderoso André Esteves, e a Que Saúde, operadora de planos de saúde, doaram 50 mil reais cada uma dessas empresas. Disseram aqui que era para ajudar uma instituição beneficiada com o evento. Eu fiquei pensando, se a intenção fosse só fazer a caridade, não seria mais fácil mandar esse dinheiro direto para a instituição que precisa, sem passar pela organização do evento? Ou será que a intenção era fazer um marketing e agradar o ex-presidente Lula? Mas vamos aqui para a matéria do Poder 360, que diz o seguinte: uma ala relevante do PT acredita que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, recém-egresso do PSDB, não é confiável para ser candidato a vice-presidente da República numa chapa com o Lula. Quem tem mais vocalizado essa insatisfação nos bastidores petistas é a ex-presidenta Dilma Rousseff, que se encontrou pessoalmente com o Lula na última quinta, dia 13 de janeiro. Na conversa, segundo apurou o Poder 360, Dilma expressou preocupação pelo fato de Alckmin não ter afinidades históricas com o PT. E eu fiquei pensando, nas afinidades históricas que Michel Temer, vice da Dilma, colocado lá por Lula, tinha então com o PT. Mas vamos voltar aqui para a matéria que diz o seguinte: ao mesmo tempo, seria alguém confiável do establishment conservador dentro da administração federal. Há um certo temor de que o ex-tucano possa trabalhar contra o governo quando houver alguma situação mais difícil. Continua dizendo que, com sua sinceridade, conhecida, a ex-presidente relatou a Lula suas preocupações e pediu cautela. A frase de Dilma foi mais ou menos assim, segundo relatos: o Geraldo Alckmin será o seu Michel Temer. Quando você mais precisar, ele ficará à disposição da oposição para tomar seu lugar. Será que ela também disse assim: será o seu Michel Temer que você colocou para ser vice de mim? Mesmo Ciro avisando publicamente para nós dois que aquilo não daria certo e falando poucas e boas sobre Michel Temer, e que eu falei na imprensa que o Ciro estava magoado, eu fiquei só pensando no que foi além disso aqui, se teve alguma lembrança, mas acredito que não. A matéria continua dizendo que quando o governo Dilma entrou em parafuso, aqui tem um ponto importante, gente, vejam isso, vou até voltar. Quando o governo Dilma entrou em parafuso em 2015, o então vice-presidente distanciou-se. Calma lá, que aqui tem um ponto importante. Temer passou a trabalhar a favor do impeachment, junto com seu partido, o MDB. A petista foi a piada da presidência da República em 31 de agosto de 2016. Temer assumiu o comando do país naquele mesmo dia. Que quando fala que Temer distanciou-se, é bom a gente colocar algumas aspas, porque antes dele se distanciar, ele aproximou-se muito, e parece que com a ajuda de Lula. Vejam vocês, eu vou deixar links aqui no comentário fixo. No dia 26 de fevereiro de 2015, portanto, ali já com 2 meses do início do segundo governo, quando Joaquim Levy, liberal, que veio do Bradesco, mas que também tinha feito parte do governo Lula lá nos primeiros anos, já estava no Ministério da Fazenda, colocando ali o seu ajuste fiscal e tudo mais. Então, nessa data aqui, uma matéria do G1 disse o seguinte: em 2 horas de conversa com caciques do PMDB na residência do presidente do Senado, Renan Calheiros, aquele que não foi esquecido do jantar, o que chamou a atenção foi o tom crítico do ex-presidente Lula sobre a coordenação política do governo Dilma. Vejam isso, Lula reunido com os caciques do PMDB criticando o governo Dilma. O ex-presidente disse aos PMDBistas que foi um erro
a estratégia do Palácio do Planalto de isolar o PMDB nesse segundo mandato. Lula também defendeu que um PMDBista passe a integrar esse grupo de articulação política, atualmente conhecido como G6, uma referência aos 6 ministros petistas que integram o núcleo duro do governo. O PMDB recomendou ao ex-presidente o nome do vice-presidente Michel Temer para representar o partido nesse núcleo duro. Ou seja, o Lula defendeu que o PMDB fizesse parte do núcleo duro, o PMDB recomenda o nome de Michel Temer, e o que acontece? No dia 7 de abril daquele mesmo ano, portanto, ali 40 dias depois dessa reunião, a manchete é: isso aqui, Dilma já estava com queda de popularidade, já estava com dificuldades, e a manchete dizia o seguinte: Michel Temer assume articulação política. Dilma Rousseff transferiu para o vice-presidente, as atribuições da articulação do governo. No dia 8, um diazinho depois, a Jovem Pan, tudo link aqui embaixo, gente, noticiou o seguinte: Michel Temer na coordenação política é impeachment parcial de Dilma. Olha, a Jovem Pan falou a coisa certa aqui na época. Né? Ela colocou a Dilma meio que a raposa para tomar conta do galinheiro. Que vamos entender o seguinte: se a coordenação política falhasse e o seu governo entrasse em parafuso, quem seria beneficiado disso? O próprio Michel Temer, que era o articulador e era o vice, eventual beneficiado da tragédia que aconteceu dali para frente, não só na área econômica, como também na parte política. Então, quem acha que isso aqui daria certo? Né, pro Temer deu muito, né? Pro Brasil não, porque o Brasil de lá para cá, enfim, a gente viu as reformas que foram feitas aí depois. Vou falar disso aqui um pouco mais pra frente. E é por isso, meus amigos, e por alguns outros detalhes, que muita gente acaba acusando o Lula de ter feito algum tipo de conspiração nos bastidores para, enfim, prejudicar a Dilma. E aí tem alguns planos, né, dele poder voltar em 2018, que o PMDB entra, enfim, dá uma resolvida na questão da Lava Jato, mas eu não vou entrar e não vou aprofundar isso aqui. Mas isso que eu trouxe para vocês é que de fato aconteceu. Agora, o que cada um quiser pensar sobre a atuação do Lula aí, eu deixo por conta de quem está aqui me assistindo. Voltando à matéria do Poder 360, vai dizer aqui que os defensores da aliança de Lula e Alckmin, no entanto, acreditam que o ex-governador pode ajudar a suavizar a imagem de Lula perante os setores mais desconfiados, como o mercado financeiro, e a aliança sinaliza um governo de conciliação e diálogo. E sobre as diferenças entre Lula e Alckmin, tem muita gente falando que, enfim, que o Alckmin é do PSDB raiz, teve uma boa relação com o Haddad quando foi prefeito de São Paulo, enquanto o próprio Alckmin era governador do estado. E a matéria vai continuar dizendo que existe dentro do PT meio que uma disposição para aceitar mesmo quem eventualmente tenha votado a favor do impeachment da Dilma, de que é preciso acolher o nome de centro ou de centro-direita, enfim, ampliar as alianças para tentar conseguir a vitória de Lula no primeiro turno. Então a estratégia, cada partido monta a sua. A grande questão aqui em relação ao nome do Alckmin, eu até acho que o Alckmin não tem o perfil do Temer, uma opinião que eu tenho aqui. Não acho que ele conspiraria contra o Lula caso ele de fato seja colocado vice, caso o Lula seja eleito, porque tem muita gente falando hoje como se o Lula estivesse lá já, né? Pera aí, vamos só escolher quem vai ser o vice, porque o presidente já está eleito. E não é bem assim. Eu acabei de assistir um vídeo no My News, em que lá um cientista político fala que, por enquanto, estamos um movimento anti-bolsonarista, e o Lula se beneficia dele, como a principal força para derrotar Bolsonaro. Mas daqui a pouco a gente vai perceber um movimento também anti-PT. Então a gente corre o risco de entrar, quando a campanha de fato começar, ela não começou, e ficar de um lado o anti-PT, anti-Bolsonaro, e eventualmente abrir espaço para uma alternativa contra essa, vamos chamar assim, de polarização. E aqui eu quero voltar no ponto seguinte, né? O Alckmin nem foi oficializado, mas a gente viu semana passada que ele ficou, assim, preocupado com essa coisa do Lula ter falado e do PT de que é necessário mexer na reforma trabalhista. Aí o PT e o Lula viram que o Alckmin ficou um pouco preocupado, já deram uma recuada. Então começa a fazer sentido, por exemplo, o alerta, e eu fiz um vídeo sobre isso, que o Eduardo Moreira fez, de que o Alckmin entrando na chapa com o Lula seria uma nova carta aos brasileiros, lembrando do documento que o Lula fez em 2002, acalmando os mercados, ou seja, dizendo: fiquem tranquilos, eu vou fazer aqui, né, algumas políticas públicas importantes, mas não vou mexer naquilo que aí beneficia vocês. Tanto é que não mexeu. Nós tivemos aí, ao longo de 4 mandatos, né, do PT no poder, 2 com Dilma, 2 com Lula, nenhuma reforma estrutural. O que não quer dizer que foi um governo de todo ruim. Teve alguns avanços, sim, mas não é possível que a gente vai se conformar
E eu falasse, ah não, porque é assim, é a arte do possível. Puxa vida, Lula teve 87% de aprovação, pra quê? Ele se aliou com o PMDB, com essa banda podre, com tanta gente, só pra se manter no poder, não dava pra ter aproveitado dessa aliança pra fazer as reformas, mas a gente volta na carta aos brasileiros, ali era um compromisso, né? Enfim, de não mexer nessa estrutura como de fato não mexeu. Então, voltando aqui ao alerta da Dilma, eu insisto, eu não acho que o Alckmin articularia pessoalmente para derrubar o Lula. Mas ele, né, se continuar demonstrando aqui afinidade com as pautas liberais, porque eu tinha uma esperança de que o Alckmin saindo do PSDB, que ele pudesse rever algumas posições, baseado no descontentamento dele em relação à possível revogação da reforma trabalhista, aí a gente tem que ver, né? O Alckmin é um homem de poucas palavras, não tem falado muita coisa. Mas aí o Alckmin, mesmo não conspirando, o mercado poderia ficar mais tranquilo de que, influenciando para derrubar a popularidade do Lula, se o Lula cair no eventual impeachment, o Alckmin entraria. Então é uma questão, assim, talvez é nesse sentido que a Dilma, enfim, estaria aqui fazendo esse alerta ao Lula. Não em relação à posição pessoal do Alckmin, mas sim do mercado sentir que tem um vice ali que pode assumir e abraçar a causa do próprio mercado, do próprio sistema financeiro. Bom, meus amigos, então é isso. Eu vou deixar aqui no comentário fixo vários links para quem quiser acessar e fazer as próprias reflexões. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.